Oi, pessoal, revisão terceiro ano, né, dessa unidade que nós já fizemos as aulas, né? Então, tá aí a nossa revisão, a química orgânica, né? Então, o que aconteceu, se lembram? Para a gente chegar à definição dos compostos de química orgânica, nós passamos o quê? Pela teoria vital. Por quê? Porque só se conseguia ter um composto orgânico naquela época extraído de seres vivos, não era isso? Era de plantas, animais, né? Vegetais e animais. Então, por muito tempo, é necessário organismos vivos para termos compostos orgânicos. Isso não perdurou, né? Até hoje, não. Então, lá o que foi que acontece? Vamos ver lá as mudanças que vão acontecendo. Olha, a ureia era obtida a partir da urina, onde ele existe devido à degradação da proteína do organismo. Daí a fórmula da ureia, tá vendo? Então, veja só, o que aconteceu? Em 1828, um cientista alemão conseguiu produzir a ureia a partir do cianeto de amônia, que era um composto inorgânico. Então, não tinha mais organismos vivos e ele conseguiu produzir a mesma ureia que vinha da urina. Ok? O que aconteceu? A partir dessa observação, define-se química orgânica como sendo a parte da química que estuda os compostos dos elementos químicos, né? Carbono. Então, carbono é a base principal do nosso estudo. Olha lá. Existem substâncias como o CO, CO2, HCO3 e demais carbonatos, HCN e demais cianetos, carbono diamante, carbono grafite, que não são considerados compostos, né, que são, perdão, considerados compostos de transição entre orgânicos e inorgânicos. Alguns elementos formam praticamente todos os compostos orgânicos. Tais elementos são chamados de organogêneos e são constituídos pelos elementos. Quais são os componentes que formam os compostos orgânicos em sua maior totalidade? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Daqui a gente vai ver, ó, 4 ligações, uma ligação, né? 6 precisando para 8. Quantos? 2. Liga-se 2 vezes. 5, faltando quanto para 8? 3. Liga-se 3 vezes. Então, vamos lá. As fórmulas planas das substâncias orgânicas são grandes, sendo assim comum representá-las na forma simplificada ou condensada. Então, formas estruturais simplificadas, garantindo a quantidade de informação de cada um desses elementos, e eu posso simplesmente simplificá-las. Tá? Olha lá, ó, o oxigênio aqui, ó, formando 2 ligações, tá vendo? E eu posso simplificá-la dessa maneira. Ok, gente? Bom, aí, ó. Vamos simplificá-la. Cadeia principal aqui, ó. Eu diminuo a cadeia principal lá, tá vendo? Ó? H2C, tá vendo? O CH2, tá ok? Tá aí a forma mais simplificada. Todos os carbonos estão ligando 4 vezes? Sim. Todos os hidrogênios uma vez? Sim. Olha aqui mais outra. Tá ok, gente? Tudo bem? Olha aí eu tenho um ciclo. Tem uma cadeia que se fecha ali, tá? Que é sempre representada por uma figura geométrica. Nós já vimos. Olha outro ciclo ali, ó. E esses também, ó, que só tem carbonos e hidrogênios, podem ser representados por segmentos de reta. Tá certo? Beleza. Quando nós encontrarmos o oxigênio ou um outro átomo, como também o nitrogênio, separando a ligação entre 2 carbonos, nós chamamos essa de heteroátomo. Tá vendo? Aqui ele é um heteroátomo? Não. Aqui ele é um heteroátomo? Não. Ele é porque está separando 2 carbonos, tá certo? Nós teremos aí mais na classificação as cadeias carbônicas serão heterogêneas. Olha aqui, ó, um outro heteroátomo, ó, separando, ó, carbonos. Ok, outro heteroátomo. Tudo bem? Cadeias carbônicas. É a estrutura formada por todo átomo de carbono e heteroátomo presente, se caso tenha, né? Então tá aí, ó, as cadeias carbônicas. Essa daqui tem o heteroátomo aqui, ó, ele aqui. Qual é a cadeia carbônica? O que importa é o maior segmento de carbonos. Eu posso representá-los sem a presença do hidrogênio. Daí, uma cadeia carbônica é constituída por todos os átomos de carbono
todos os heteroátomos. Então, eu posso simplesmente retirar, ó, os hidrogênios dela, tá vendo? E descobrir a cadeia principal. Tá? Olha lá, olha. Vamos ver o que é que acontece. Olha lá, gente, olha. Tirou o que era heteroátomo, fica. O que não é, sai. Tá vendo? Vamos lá. Podemos classificar um átomo de carbono em uma cadeia carbônica quanto ao número de átomos de carbonos ligados diretamente a ele. Então, eu tenho primário, secundário, olha lá, os secundários ligados a dois outros, olha, aqui a prova, olha, gente, olha. Esse está ligado a 1, a 2, tá vendo? Esse está ligado a 1, a 2. Eu posso ter terciário, né? Olha esse, ligados a quantos? Olha, A1, A2, A3. E aqui, olha, A1, A2, A3. Ok? E, em alguns casos, o quaternário. Tá certo? Classificação. O benzeno, um caso à parte, tá certo? Uma cadeia carbônica com quantidades exatas de carbono, olha, 6 carbonos, né? Formando um ciclo com 3 ligações alternadas, ligações duplas, e 6 hidrogênios. É um líquido incolor, muito inflamável, de odor forte característico. Ressonância do benzeno. É porque quer dizer o quê, gente? Que nesse caso aqui, ó, eu terei que essas ligações elas podem se mudar de posição, mas não serão alteradas. Ó, tá vendo? Ó? Porque elas estão sempre o quê, gente? Elas estão sempre alternadas. Nesse caso, nós podemos dizer que elas estão girando. Como esse composto pode ser representado pela figura geométrica, um hexágono, as suas ligações são representadas por esse ciclo. É uma função desta ressonância, esta é a representação do benzeno. A fórmula abaixo representa ácido acetil salicílico. Tá certo? É um composto aromático. O que quer dizer que é um composto aromático? Quando tiver a presença do anel benzênico. Teve um anel benzênico, composto aromático. Tá? Olha lá, o aroma de uva se deve ao, entre outras, as substâncias de fórmula. Tá aí, o aroma da uva. Certo? É um composto aromático. Agora veja, devido às diversas formas de cadeias carbônicas, podemos associá-la a uma classificação. Quanto à presença de ciclo, ela pode ser aberta ou fechada. Tá? Não tem ciclo e tem um ciclo. Possui extremidades livres, não possui extremidades. Quanto à presença de heteroátomo, pode ser homogênea ou heterogênea. Não possui heteroátomo, aqui possui um heteroátomo, tá vendo? Quanto à presença de insaturação, saturada, só ligações simples, insaturadas duplas ou triplas. Tá aí, ó. Só ligações simples entre os carbonos, aqui apresenta uma tripla, aqui apresenta uma dupla. Tá vendo? Tá aí, ó. Quanto à presença de ramificação, a normal só apresenta carbonos primários e secundários, né? E tem o quê? Apenas 2 extremidades, 1, 2. A ramificada possui carbonos secundários ou terciários ou quaternários e possui extremidades, 1 extremidade, 2 extremidades, 3. Mais de que 2 extremidades. Quanto à aromaticidade, alicíclica não tem anel benzênico, aromática apresenta anel benzênico. A cadeia aromática que possui um único grupo benzênico são classificadas como mononuclear, um núcleo só. Ela pode ser polinuclear, né? Agora, com núcleos isolados ou com núcleos condensados. Ok? Exercíciozinhos vão fazendo para relembrar. Função hidrocarboneto. Agora nós vamos ver os grupos funcionais, que são vários. Porém, nós vamos, em separado, ver as funções hidrocarbonetos. Compostos constituídos apenas por carbono e hidrogênio. Está aqui, tá vendo? Olha.
hidrocarboneto de cadeia aberta com cadeia fechada, hidrocarbonetos apenas com ligações simples, com insaturação. Então, nós vamos ver vários tipos de hidrocarbonetos. Ok? Podemos classificar os carbonetos em, primeiro, olha lá, alcanos, só ligações simples, cadeia aberta. Alcenos, ligação dupla, cadeia aberta. Alcinos, ligação tripla, cadeia aberta. Alcadienos, ligação cadeia aberta, duas ligações duplas. Ciclanos ou cicloalcanos, cadeia fechada só com ligações simples. Ciclenos ou cicloalcenos, cadeia fechada com uma dupla. E aromáticos, que é o benzeno. Então, quantos tipos, pessoal? Aí? 1, 2, né? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casos. Né? Alifática. Alifática, cadeia aberta. Então, olha lá. Olha. Alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos. A ligação entre os carbonos são simples, duplas ou triplas. No alcano, o nome é AN, no alceno é N, no alcino IN. Ciclo, cadeia fechada, ciclano, ciclenos. Ok? Fórmula geral do hidrocarboneto. Está aí, um hidrocarboneto. Eu vou deixá-lo mais simples se eu quiser, né, para facilitar. Qual é a relação que existe entre carbonos e hidrogênios? É que, olha, a quantidade de carbono, né? Para quantos hidrogênios? Eu vou pegar, olha, 2 vezes a quantidade de carbono mais 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. 2 vezes 6, 12. Mais 2, 14. Então, é o que acontece com a gente ali, ó. Tá vendo? Olha, olha o outro, olha. Aí é um alcano? Não. A quantidade não é a mesma. Então, aí é um alceno. Então, agora a fórmula, olha, não é mais, olha, mais 2. Não tenho mais 2. É o alceno. Tá certo? Tanto serve para um alceno como para um ciclo alcano. A mesma fórmula. Seguimos aqui, olha, alcenos e cicloalcanos. Olha a próxima. Olha, agora não é mais 2, nem falta 2, é menos 2. E aí vai ser o quê? Vai ser um alcino. Serve para o alcino, para o alcadieno também, tá vendo? Para o alcadieno também. Então, é esse. E para o ciclo alceno. Ok, pessoal? Então, olha, essa de alcinos, né? Nós temos para alcinos, alcadienos e para ciclo alceno também serve. Ok? Vamos ver. Exercícios vamos respondendo periodicamente, né? De vez em quando a gente faz alguns. A nomenclatura dá nomes. Então, o que é que acontece? Para dar nomes, eu preciso de ter o prefixo, o intermediário, terminação em O. O meu prefixo indica o quê? A quantidade de carbonos. O meu intermediário, se é simples, dupla, tripla ou duas duplas, termina em O. Ok? Então, ó, indica intermediário, tá vendo? Ó, as ligações. E a terminação em O, né? De hidrocarboneto. Então, olha lá, gente, o nome desse vamos fazer isso daqui, ó. 1, 2, 3. 3, prop. Ligação tripla, in, propin. Termina em O, propino. Tá vendo aí? Prop, in, no. Olha esse, olha. Et, 2 carbonos. And, ligação dupla, O. Terminou em O. Olha esse daí, olha. Pent, 5 carbonos. AN, ligações simples, termina em O. Ok, pessoal? E assim a gente vai fazendo o nome desses elementos todos. Olha. Quando existir mais de uma possibilidade de localização da insaturação, olha, a dupla poderia estar aqui, aí contaria aí, 1, 2, seria o buteno 1,
ou but-1-eno, né? Devemos indicar o número do carbono localizado. Então, olha lá o que vai acontecer. A numeração deve ser iniciada da extremidade mais próxima, nesse caso daqui, aí, 1, 2. E daqui, no tanto faz, porque ele está no centro. Então, olha lá, a numeração, tá vendo? E a numeração. Então, eles mudam. A União Internacional de Química Pura e Aplicada, e o PAC, recomenda que os números devem vir antes do que eles indicam, tá vendo? Então, olha, 1 indica a dupla. Então, onde é a dupla? N, 1 vem na frente. 2 indica a dupla, carbono 2 do N. Ok, pessoal? Então, tá aí, olha. Numeramos, tá? E conseguimos dar o nome. É fácil a nomenclatura. Se o hidrocarboneto ele tiver cadeia fechada, ele é alicíclico, a gente coloca o nome ciclo na frente e faz da mesma maneira lá. Ó. Ciclo, porque a cadeia é fechada, ciclo. 1, 2, 3, prop, ligação simples, ANO. E nesse caso, aí, 1, 2, 3, 4, but, ligação dupla NO. Ok? É assim o processo, simples o processo. Hidrocarbonetos aromáticos possuem nomenclatura particular, não segue nenhum tipo de regra. 1, benzeno. 2, naftaleno. 3, antraceno, com ângulo fenatreno. Ok? Cadeias ramificadas, nós vamos ter grupos substituintes. Então, a gente tem que ter esse cuidadozinho aí e conhecer, antes de tudo, os nossos grupos substituintes. Metil, etil. Tá vendo? E pode ser metil ou metila, etil ou etila. Outros radicais substituintes importantes, nós temos aí, tá vendo? Com 3 carbonos, propio, né? Propio, só que um é iso, o outro é o N. Com 4 carbonos, butil, tá vendo? Olha, nós teremos, olha, sec-butil, N-butil, tess-butil, isobutil. Outros radicais importantes, nós temos o fenil, o benzil, o toluil, o N-toluil e assim por diante. Ok? Vamos fazer isso daí, gente. Olha, tá vendo? Olha, tá vendo? Composto, olha. Então, quantos radicais estão aqui? E a gente tem que reconhecer cada radical desse. Aí. 1, ele quem é? Olha, o tess-butil, tá vendo? Ele é o tess-butil, tá vendo? O 2, olha, ele é butil também, tá vendo? Só que é o sec. O 3, olha, é outro butil, só que é o isobutil, tá vendo? Então, reconhecendo todos eles. Cadeia principal, sequência de átomos de carbono que tenha maior número de insaturações, maior número de ramificações, maior número de átomos de carbono. Então, olha lá, classificamos ela, é a maior sequência. O que ficou fora é radical. Então, aqui eu tenho radical, olha, metil e etil. Olha, cadeia principal, olha. Nesse caso, a maior sequência não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque a dupla manda. Então, tem que entrar por ela. 8 átomos e não 9. Olha lá, cadeia principal, olha, tá vendo? Olha? O que ficou aqui fora, olha, etil, metil e assim por diante. E aí os grupos substituintes. Tá aí os grupos substituintes, olha. Etil, metil, tá vendo? Numeração da cadeia principal, sempre da aproximação dos radicais. E a partir daí vai dar o nome deles. Então tá aí, determina a cadeia principal. Sim. Numerar a cadeia de carbono principal, da extremidade que chegou mais rápido. Em ordem alfabética, o nome dos substituintes. Principal encontrado ligado em ordem alfabética. Então tá lá, Quem vai primeiro? Etil. Então, ele vai ser 3-metil, está ali. O outro é 4-etil. A cadeia principal é o heptano.
Então, vai para quem vai em ordem alfabética, o 4, por causa do 4-etil. Assim por diante. Né? Nós conhecemos bem essa maneira de dar nome.